Olá, me chamo Léo Guzatti e o tema de hoje é como criar uma startup de sucesso em 10 passos. Escolhi esse tema porque uma pessoa deixou um comentário no meu vídeo e através desse comentário eu percebi que poderia ser realmente um tema em comum e é um tema que eu conheço muito bem e posso ajudar você a tirar suas dúvidas. Então, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, deixe seu comentário abaixo e se tem alguma coisa que eu não falei, deixe um comentário também que eu vou ter um grande prazer em ajudar e passar conhecimento para ti. Esse tema é um tema que eu me sinto muito à vontade de falar, eu tenho uma experiência muito interessante e eu quero compartilhar essa experiência com você. A minha experiência sobre startup é bem considerável. Eu já ajudei pessoas a escrever projetos, a escrever planos de ação, para receber verbas de programas de fomento, então eu já consegui transformar empresas em startup para alguns amigos, para algumas pessoas, fiz isso voluntariamente, baseado na minha experiência, uma coisa que eu acho legal. Quanto mais conhecimento a gente adquire, mais a gente evolui. Eu também já recebi alguns outros prêmios do Sebrae, onde levou a minha empresa para o exterior. Aproximadamente 4 anos atrás, eu levei minha empresa no exterior através de um programa de fomento, um programa chamado Sport SC. Foi o maior projeto do Sebrae a nível catarinense, o projeto que ele mais injetou dinheiro na história de Santa Catarina, e a minha empresa foi uma das 50 contempladas, aí concorrendo com mais de 1.000 empresas. Então é uma coisa que eu acredito muito, a gente deve ler bastante e escrever projeto é uma das coisas que eu gosto, porque a gente adquire muito conhecimento. Mesmo que você não receba uma verba agora, você vai entender o porquê que você foi reprovado. Se você está escrevendo algum projeto nesse momento e você precisa de alguma ajuda, deixe um comentário também abaixo que eu vou trazer a minha experiência para colaborar com você, ok? Agora eu vou trazer 10 passos muito importantes quando você for analisar uma startup ou criar uma startup ou tentar validar algum projeto, alguma coisa que você tenha em cima de uma startup, por exemplo. Tá? O primeiro ponto o problema comum é a atenção das pessoas, as pessoas não pesquisam e falta muita capacitação. Então, quando você vai escrever um edital, eu já vou falar sobre exemplos de editais, onde você pode buscar verba, mas quando você for escrever um edital, você tem que ter muita atenção e ler o edital por completo. Por que ler o edital? Às vezes tem alguns editais que você tem que criar uma empresa, criar um novo CNPJ, outros editais você já tem que ter o CNPJ, alguns editais você tem que ter um recurso financeiro, outros editais você vai ter que entrar com uma mão de obra, o edital vai pagar um estágio, vai pagar pesquisadores para você. Enfim, cada edital tem a sua peculiaridade, então leia por completo o edital. Muita gente tem boa ideia, mas não lê o edital, escreve ela, então se você não lê o edital e escreve a sua ideia, você está perdendo tempo. É muito importante que você leia o edital de onde você está concorrendo, ok? Mas um outro problema também é que as pessoas quando criam uma startup, ela não entende exatamente o conceito de startup. Então, na verdade, o startup não é uma empresa nova. Tem outras coisas que caracterizam uma startup, tá? Então, não é só uma nova empresa não é uma startup, tá? Então, uma startup tem algumas características. Então, agora, esse primeiro ponto e um problema muito comum é que as pessoas faltam com atenção. Tem muita verba por aí e as pessoas acabam não buscando a verba ou buscando de uma forma incorreta. O segundo passo é que você deve ter um modelo escalável. Ah, Léo, o que é um modelo escalável? Todo mundo fala disso, mas eu ainda não entendi o que é isso. Escalável é uma coisa que você consiga replicar, que você consiga produzir e que você não tenha um custo muito alto, principalmente para isso, certo? Vamos imaginar se você tivesse que sair vender para todas as pessoas. Você é a única pessoa que tem na tua empresa e você sai vender, certo? Você não tem escala. Agora, quando você tem uma cadeia de pessoas que revendem para você, lugares que revendem para você, ou você está vendendo na internet, aí você começa a criar possibilidades de escala. Então, é muito importante que você entenda o conceito de o que é uma coisa escalável e, principalmente, as pessoas acabam pecando muito quando criam uma startup ou quando criam um projeto, inserem um projeto, enfim, elas acabam pecando muito em não tornar algo replicável, como eu falei, né, escalável. Mas, quando você pensa numa ideia, você tem que pensar o seguinte, tá, para quem que é essa ideia? Quem são as pessoas que vão consumir? Por que eu estou falando isso? Eu já fui avaliador de projetos e um dos pontos fortes é quando uma pessoa coloca que o projeto dela pode ser escalável e pode atender um número grande de pessoas ou um nicho de negócio, né? Então, eu vou dar um exemplo. Vou imaginar que eu estou criando uma ideia, né? Estou montando uma startup agora
e eu vou fazer um software na área odontológica, certo? O que eu tenho nesse exemplo? Eu tenho um segmento específico que eu vou conseguir vender, por exemplo, para dentistas ou para empresas que produzem equipamentos odontológicos. Então, eu estou num nicho e é possível ganhar escala com isso? Olha, como que eu posso chegar nesses dentistas? Como é que eu posso chegar nessas empresas que vendem equipamento para dentista, por exemplo, né? Equipamento odontológico? Bom, então é muito importante que você tenha uma visão clara de qual que é o público-alvo, se o teu produto pode ser consumido localmente. Se for consumido só localmente ou um número muito baixo de pessoas, você não vai conseguir ter escala. Então tente focar em programas ou em itens que atendem um grande número de empresas ou pessoas na tua cidade, né? Vamos imaginar que você criasse uma startup voltada à otimização de custos na padaria. Quantas padarias tem no Brasil? Quantas padarias tem na tua cidade? Quantas padarias tem no seu estado? Então é um número bem alto, né? Um volume alto, certo? Assim como tem vários outros negócios. Agora vamos transformar isso também. Vamos imaginar que você criou um celular inovador, um smartphone inovador. Qual que é o potencial? Quem que pode consumir esse celular? Quem que pode usar esse celular? Então, olha só, são várias pessoas físicas. Ok, legal, bacana. Então, o teu produto é um produto que tem uma grande massa, né? Então, vamos imaginar cosméticos também, enfim. Você pode criar uma startup de vários segmentos, tá? Normalmente a startup tem algumas características assim mais tecnológicas, mas o grande conceito é o conceito de escalabilidade. Então perceba muito nesse sentido também e analise quantas pessoas podem realmente consumir o produto localmente, nacionalmente, internacionalmente ou estadualmente. Quanto mais claro ficar para quem que teu produto pode ser entregue, mais fácil vai ser de você receber algum prêmio ou ganhar algum projeto de inovação, por exemplo, conseguir inscrever a tua startup em algum projeto de fomento e ser contemplado. O terceiro passo é o seguinte: vamos imaginar que você não tem nenhuma ideia, você não sabe ainda o que você vai fazer, você tem uma vontade de empreender, mas não sabe ainda, você tem uma vontade de ter uma startup, mas não sabe ainda por onde começar. Eu sugiro que você faça o seguinte passo: acesse o LinkedIn. Na aba de pesquisas, no topo do LinkedIn, digite Jogo da Velha e Startup tudo junto na aba de pesquisa e clique em pesquisar. Você vai perceber que vai trazer vários resultados, então você vai receber várias pessoas, vários negócios também. Você clique em cima dessas pessoas e comece a perceber quais startups que elas têm, comece a garimpar, né? Eu chamo de garimpo mesmo, porque você vai começar a buscar novas ideias, você vai começar a buscar segmentos de até outros países. Então no LinkedIn você vai encontrar muita informação e startup que já existe, você vai poder acessar o site dessas startups, poder mandar mensagem para essas outras pessoas que têm startup no Brasil ou no mundo. Então utilize isso e faça isso uma grande pesquisa para que traga um retorno muito positivo para você, baseado na informação. Então quanto mais conteúdo você ter de conhecimento, né? Quanto mais conteúdo você adquire, vai ser muito mais fácil na hora de você iniciar uma startup. Você vai conseguir perceber várias startups, o que elas fazem diferente, qual que é o conceito delas, como que elas vendem. Analise muito isso, ok? Mais um outro site que eu já usei muito é um site chamado Kickstarter. Eu vou colocar esse site aqui também no nosso vídeo. O Kickstarter é um crowdfunding. O que é isso, né? Basicamente, as pessoas colocam uma ideia e outras pessoas que também gostaram dessa ideia apostam nessa ideia e colocam um valor, né? Ela acaba comprando essa ideia, depositando através de gateway de pagamento. Então esse conceito de crowdfunding é basicamente, é claro, a ideia do Kickstarter, como eu já falei, mas existem vários outros sites. Então utilize o Kickstarter para visualizar softwares, visualizar equipamentos inovadores e equipamentos que as pessoas estão gostando e apostando nesses equipamentos, entendeu? Então, analise muito isso. Acesse o Kickstarter, veja outras ideias, algumas ideias você pode adaptar, trazer até mesmo para o Brasil ou para outros países. Então, use muito isso. Use a seu favor coisas já existentes. O quinto passo é: busque o Sebrae da sua cidade e do seu estado. Eu sugiro principalmente que você busque o Sebrae do seu estado. Por quê? Porque às vezes o Sebrae da sua cidade, ela não tem tanto conhecimento, não tem tanto conectividade com o Brasil todo, né? Então analise muito, vá no Sebrae do seu estado, entre em contato com o Sebrae e pergunte quais os projetos de fomento que tem no teu estado, quais os projetos de fomento que tem a nível nacional. O Sebrae com certeza vai poder te ajudar,
para que você consiga encontrar vários projetos de fomento. Mas calma aí que eu já vou te ajudar, eu já vou sugerir alguns projetos de fomento e você vai conseguir se basear muito nisso para você conseguir levantar o seu dinheiro saindo do zero. Agora vamos para o sexto passo. O sexto passo é inicie a sua startup com baixo custo. Então, quando você for procurar contador, contabilidade, eu sugiro que você busque contabilidade online e assim você vai conseguir ter um custo menor do que você contratando um contador local, uma empresa local para te atender. A contabilidade online no Brasil está crescendo muito. Os contadores aí físico não estão gostando muito dessa ideia, obviamente, mas é claro que isso é uma inovação que as pessoas têm que se adaptarem. A própria contabilidade online é um conceito que surgiu muito da startup. Várias startups são contabilidades online, onde a pessoa simplesmente escreve, coloca seus documentos, o contador recebe, depois o contador devolve ali com as taxas, com os tributos para a empresa pagar e assim por diante. Ainda falando sobre baixo custo, é claro que você vai ter que divulgar o seu negócio, então use muito a estratégia de marketing digital. Então, se você for usar outra mídia convencional, você não vai conseguir ser tão assertivo, você não vai conseguir apontar a sua ideia, o seu produto, o seu serviço tão bem quanto no marketing digital. No marketing digital é possível mensurar o custo, né? O ROI, que é o retorno sobre investimento, é possível mensurar o CAC, que é o custo de aquisição por cliente, enfim, é possível mensurar várias informações, vários dados. Então, analise muito esses pontos, inicie com baixo custo e com uma grande assertividade. Então, eu sugiro que você opte também, além da contabilidade, pelo marketing digital. O sétimo item é busque um coworking. Se você também está buscando alguma coisa para reduzir o custo, busque um coworking da tua região. Dentro do coworking, algumas pessoas podem te ajudar, algumas pessoas podem ser seus parceiros ou também seu fornecedor, por exemplo. Então, busque coworking, né? Coworking é um lugar onde de baixo custo, onde você consegue instalar, por exemplo, instalar a sua empresa e aí você tem um custo reduzido também na parte de aluguel e normalmente um coworking ele também vai te ajudar com alguns projetos. Isso vai depender muito do coworking que você tá, mas uma das características do coworking é isso daí, ok? Você vai encontrar na tua cidade, no seu estado, algumas incubadoras. Como o próprio nome já diz, a ideia da incubadora é validar uma ideia e depois trazer essa ideia e transformar em uma empresa maior. Então busque incubadores na tua região, as incubadoras podem ajudar muito, inclusive a você encontrar novos projetos e também com consultoria e é claro, normalmente com aluguel, por exemplo. Tá? Algumas incubadoras elas trabalham com aluguel físico e outras incubadoras elas vão ajudar você a ter um aluguel, mas como uma empresa não residente. O que é uma empresa não residente, né? Ou uma startup não residente? É uma startup que paga uma taxa para usufruir da incubadora, né? Então essa empresa ou essa startup paga uma taxa pequena, mas ela não está lá dentro. Ela só deixa o vínculo, né? Por exemplo, o vínculo postal, o vínculo de tributos vinculado ao endereço da incubadora. Mas então assim você vai conseguir reduzir o custo também. Se você não precisa de um local físico, isso é uma ótima e uma excelente oportunidade para você reduzir o custo também. Bom, eu já falei muito sobre startup e agora eu vou falar sobre levantamento de capital. Como é que você pode receber dinheiro? Como é que você pode alavancar a sua ideia depois que você já tem essa ideia pronta, ok? Então vamos lá. O primeiro processo, e eu sugiro que você analise o site de uma instituição, né, de um órgão chamado FAPESC, certo? Também sugiro que você dê uma olhada num site chamado Fundação CERT. Olhe o Sinapse da Inovação. O Sinapse da Inovação é um programa que você consegue receber entre 50 a 60 mil reais, certo? E você sai do zero realmente, você monta a sua empresa, recebe esse valor, um pouco você recebe também consultoria, ok? Então, mais um outro item é o Darwin Starter. O Darwin Starter é um projeto de acelerar a sua ideia. Então, se você já tem uma startup, a tua startup já está formalizada, através desse projeto você vai conseguir ganhar aproximadamente 170 mil reais e também vai ganhar mentoria. Mentoria dentro do processo startup é uma das coisas fundamentais e é muito importante que você tenha um mentor ou pessoas que já com uma experiência que possam acelerar o teu conhecimento. Mais outros dois sites que eu indico é o site do FINEP e também você pode analisar mais um outro site que é o da Porto Seguro. A Porto Seguro, né, é uma empresa privada, né? Essa empresa também ajuda com projetos aí voltados à startup. Olha só, eu destaquei aqui
vários projetos, né, vários programas a nível catarinense também e outros a nível nacional. Então, entre em contato também com o Sebrae. Aqui, para quem é catarinense e está assistindo esse vídeo, vai conseguir pegar muito mais informação e vai aproveitar muito mais. Mas tem vários programas que eu acabei de citar que são nível nacional e busque programas similares a esse que eu acabei de citar também. E outra coisa, analise quem foi aprovado e quais as ideias que foram aprovadas no Sinapse da Inovação, no Darwin Starter, por exemplo. Você pode pegar alguma ideia das ideias que já existem e aprovar isso. E, enfim, você pode analisar o Sinapse da Inovação, o Darwin Starter, também o Kickstarter, como eu já falei anteriormente. Mas olha só, é muito importante que você pontue vários itens, perceba quais ideias foram contempladas, por que elas foram contempladas, como que elas ganharam dinheiro. Então você vai conseguir ter muita informação antes de escrever a sua ideia no projeto, tá? Então tira muito proveito disso. Em geral, as pessoas têm preguiça de escrever o projeto, de ter conhecimento para escrever alguma coisa. Então, se desenvolva, busque informações, deixe seus comentários abaixo, eu vou ter um prazer em te ajudar. Bom, agora eu vou falar sobre o 9º item, que é busque investidores, né? Busque um investidor anjo, tá? Normalmente o investidor anjo, ele vai investir em torno de 100 mil reais, tá? Normalmente, se passar desse valor, vai passar um pouco mais. Aí a gente vai ter várias outras etapas de investimento também. Então, com o investidor anjo, se você digitar no Google lá, investidor anjo, você vai conseguir encontrar e visualizar alguns sites que têm investidores. Mas tome muito cuidado quando você for selecionar um investidor. O investidor pode ser uma maravilha, mas ele também pode ser um pesadelo. Eu já vi várias empresas que optaram por ter um investidor e esse investidor literalmente só pensava em dinheiro e não dava nenhuma mentoria. Eu sugiro que você opte por investidores que estão colocando dinheiro, mas também que estão se preocupando com uma mentoria. Então, perceba se esse investidor está preocupado em te dar uma mentoria, se ele já conhece do teu ramo. Então, é importante realmente que você analise o investidor, porque o dinheiro no início de uma startup é uma coisa. A partir do momento que você deixa a tua startup maior, você começa a ter mais contato com o teu investidor, isso pode tornar um problema ou talvez até mesmo um pesadelo. Então tome muito cuidado com isso. E outro momento também você pode buscar um sócio e assim por diante, ok? Agora vamos ao 10º item. O 10º item é Elevator Pitch. O que é isso? É uma forma que você tem que vender a sua empresa ou a sua ideia em menos de 1 minuto ou 2 minutos, por exemplo. Se você não sabe ainda o que é um Elevator Pitch, em um breve resumo, é vender a sua ideia, vender a sua proposta de valor. O que é uma proposta de valor? Proposta de valor é qual que é o benefício do teu negócio. Então, é muito importante quando você for conversar com um investidor anjo, por exemplo, você está muito ciente sobre o elevator pitch da sua empresa. Então, tome muita atenção a esse ponto. E aí eu tenho certeza, se você fizer todo esse passo que eu acabei de falar no vídeo, você vai se destacar muito. E aí, você quer que eu continue falando sobre startup? Qual dúvida que você tem sobre startup? Deixe seu comentário abaixo ou sua sugestão com outro tema. Vai ser um grande prazer te ajudar. Então deixe seu comentário, inscreva-se no meu canal. Um grande abraço, tchau, tchau. Até o nosso próximo vídeo.